Salve, salve galera, professor Zanin na área, hoje para falar de um grupo de substâncias muito importante que são os ácidos. Os ácidos pertencem às funções inorgânicas. Existe um outro grande grupo que são os das substâncias ou da função orgânica. Então corre lá assistir a aulinha de teoria de Arrhenius, porque nós vamos fundamentar esse nosso estudo de grupos de substâncias inorgânicas nesta teoria, beleza? Bora lá então primeiro o que é uma função química, beleza? Função química, na verdade, é um agrupamento de substâncias que apresentam características químicas e físicas semelhantes. Então quando eu falo assim, a função química ácido, quer dizer um grupo de substâncias que têm características químicas em comum. Na química inorgânica existem 4 grandes grupos, não que sejam apenas os únicos, mas esses 4 são os mais importantes, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, ok? Então nós vamos dedicar assim com certa profundidade ao estudo desses 4 grupos em 3 perspectivas: identificação, como identificar; segundo, nomenclatura, como dar nome para essas espécies; terceiro, algumas classificações que são importantes, como a solubilidade, a força desse eletrólito e assim por diante. Então não se esqueça de assistir para que isso aqui faça muito mais sentido toda essa nossa jornada. Não deixe de assistir a primeira aulinha que está lá na playlist de funções inorgânicas sobre a teoria de Arrhenius, beleza? Isso é muito importante. Bom, comecemos então por este primeiro e grande e talvez o mais importante dos 4 grupinhos, que são os ácidos. Professor, mas por que mais importante? Porque há de depender, né? Há uma dependência da compreensão, especialmente dos sais, dos óxidos, do estudo e da sistematização deste grupo aqui, beleza? Então bora lá, de acordo com Arrhenius, porque nós estamos fundamentados na teoria dele, e existem outras teorias, nós vamos fazer uma aula sobre teorias mais modernas, mas por hora a gente vai nessa teoria mais simples que é a de Arrhenius, beleza? Então é toda substância que você coloca em água e ela sofre um processo chamado ionização, tá lá na teoria de Arrhenius, quem ioniza, quando ioniza, o que é ionizar, qual é a consequência de ionizar, beleza? Toda substância que ioniza, liberando como único cátion, quer dizer, ionizar é formar íons, e o íon positivo, especificamente o cátion, é este íon H+, que quando interage com água, né, forma essa espécie que é o H3O+, que se chama hidrônio ou hidroxônio. Vou mostrar isso para vocês, beleza? Bom, professor, dá um exemplo então de uma ionização de um ácido. Beleza, bora lá, ó. Peguei o ácido clorídrico, o ácido presente no suco gástrico, coloquei em água. Perceba que a água ela é fundamental, isso só ocorre em água, em soluções aquosas. Nesta teoria, a água é coadjuvante, mas na verdade a gente sabe hoje, modernamente, que ela reage com essas espécies que a gente chama de ácidos. Então eu coloquei o cloreto de hidrogênio mais corretamente, só é ácido quando está em água. Então, assim, entenda, só existe ácido, de acordo com Arrhenius, em água. Sem água, ele não é um ácido. Então, isso aqui, mais corretamente, é o cloreto de hidrogênio e não o ácido clorídrico. Depois do processo de ionização, que é a formação dos íons, nós temos o ácido clorídrico. Então, isso aqui, esse H+, mais esse L- é que é de verdade o ácido clorídrico, beleza? Esse processo chama-se, como eu disse, ionização, e esse hidrogênio que saiu pelo processo de ionização chama-se hidrogênio ionizável, nada mais justo do que isso, e é bem importante essa ideia para nós, beleza? Olha só modernamente. Modernamente, o HCl ele vai reagir com a água, então a água não é mero coadjuvante, ela participa do processo reacional, formando este íon que é o H3O+, mais o Cl-. Dá uma olhadinha com carinho nesta reação, veja se você entende qual é o papel da água. Tá vendo esse íon H+, ele se liga à molécula de oxigênio, a molécula de água. O oxigênio tem parezinhos de elétrons disponível. Lembra daquela ligaçãozinha coordenada dativa? Então um parzinho desse é emprestado para esse próton, porque o H+ é só um próton. O hidrogênio tem só um elétron. Se você tirar um elétron dele, nada mais resta do que um próton só. Então esse próton gruda na água, formando esse H3O+. Perceba que H3O+ é a água com este H+. Daí o que sobra é o íon Cl-. Isso aqui chama-se hidrônio ou hidroxônio. Hidroxônio ou hidrônio, beleza? Existem ácidos com mais do que um hidrogênio. Didaticamente, para representar esses ácidos de Arrhenius, nós colocamos o hidrogeninho à frente, ok? Não em qualquer lugar, ali na frente. Por exemplo, o ácido fosfórico, tá certo? Perceba que ele tem 3 hidrogeninhos, os 3 hidrogênios saem, né, e ligam-se à molécula de água, ou seja, reage com 3 águas, formando
3 íons hidrônios mais o ânion, que a gente vai chamar de fosfato já logo em breve, tá certo? Então, em geral, todos os hidrogênios de um ácido saem, mas existem algumas exceções, eu estou tratando aqui das duas mais importantes, beleza? Então, hidrogênio ionizável, como eu disse, é aquele hidrogênio que sai, né, ou interage com a molécula de água, formando o íon hidrônio ou hidroxônio. Esses hidrogênios, para que saiam com facilidade na água, eles têm que estar ligados a um elemento muito eletronegativo, tá certo? Então tem que estar ligado a oxigênio, a flúor, cloro. A diferença de eletronegatividade do hidrogênio para o outro elemento que ele está ligado tem que ser grande. Pense nos compostos orgânicos. Tem um monte de hidrogênio e aqueles hidrogênios não saem com facilidade. Não que não saiam, mas não saem igual esses daqui dos ácidos que nós estamos estudando, tudo bem? Então existem duas exceções importantes em que o número de hidrogênios que está contido na fórmula não é igual ao número de hidrogênios ionizáveis. Então tá aqui essas duas exceções muito importantes, eu já estou me antecipando e colocando o nome pela importância dessas substâncias, beleza? Uma é o ácido fosforoso e a outra é o ácido hipofosforoso, tá certo? Olha só, perceba que no ácido fosforoso nós temos 3 hidrogeninhos na fórmula, mas apenas 2 deles se ionizam, ou seja, nós só temos 2H+, ou 2H3O+, de forma mais moderna. Lembrando que apesar de modernamente a gente representar H3O+, você pode tranquilamente usar o íon H+, em suas provas, em suas representações, tá bom? De maneira simplificada, tá tudo bem. Agora, olha só, pior ainda, o ácido hipofosforoso, ele tem 3 hidrogeninhos, mas somente um deles é ionizável, tá vendo? Apenas o ionizável. Então, é muito importante que você... Eu não gosto muito dessa ideia de ter que decorar, memorizar, mas você estaria um passinho à frente se você lembrasse dessas duas exceções, tá certo? E se tivesse que apostar R$10, você poderia apostar que um desses 3 hidrogênios não está ligado diretamente ao oxigênio, por isso que ele não ioniza. E neste caso aqui, pode apostar que 2 hidrogeninhos não devem estar ligados diretamente ao oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo aqui. O fósforo tem quase a mesma eletronegatividade do hidrogênio. Então, por isso, né, deve estar ligado o hidrogeninho diretamente no fósforo. Fica a minha dica, você que já estudou as ligações químicas, desenhar a estrutura, a fórmula estrutural dessas substâncias para que você observe isso aí, beleza? Então vale essa anotação. Bom, quais são as características desse grupo de substâncias, ou seja, os ácidos? Tá aqui as principais características. Primeiro, a origem do nome, né? A etimologia. Ácido vem de acéton, que significa azedo. Então eles apresentam um sabor peculiar, que é o sabor azedo, né? Tipo, no vinagre nós temos um ácido, no limão nós temos um ácido, então aquele sabor que a gente conhece mesmo do dia a dia como sabor azedo, tá certo? Eles reagem com alguns metais, professor. Alguns, esses metais mais reativos do que o hidrogênio. Então, quando a gente estuda a oxirredução, a gente estuda uma fila de reatividade, né? A gente vai estudar isso em reações inorgânicas, em que os metais que não são nobres reagem com o ácido, desprendendo gás hidrogênio, ou seja, formando gás hidrogênio do hidrogeninho lá do ácido lá, tá certo? Então, ferro, se você colocar um ferro no ácido, vai ocorrer, né, um processo que a gente chama de oxidação do metal e vai formar gás hidrogênio. Isso é uma coisa interessante. Esse é um dos problemas da chuva ácida, né? Quando a chuva é ácida, as estruturas de concreto são fundamentadas no metal, né? O metal dá maleabilidade do concreto. Então, quando penetra essa acidez, essa chuva ácida nesse concreto, esses metais podem sofrer o processo de corrosão, produzindo gás hidrogênio, enfraquecendo a estrutura, beleza? Outra coisa é que eles reagem com carbonatos. Falei em concreto, carbonatos, né? Os carbonatos, mármore, né? Granito. Os carbonatos, eles interagem com esses ácidos formando gás carbônico, que é uma reação muito importante, tá certo? É a base, esse é o fundamento, por exemplo, desses antiácidos estomacais. Eles são carbonatos, bicarbonato de sódio, né, tal. Porque quando ele cai no estômago, que tem um excesso de ácido, ele reage com o ácido, produz gás carbônico, responsável pela erutação, né, o vulgo arroto, tá certo? Bom, deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador de substâncias inorgânicas, especialmente das bases. E nos ácidos ela fica incolor. É pouco efetivo isso, mas é importante para que depois a gente compare com as bases, tá certo? E essa informação é importante que ela vai dar origem a uma função química nova, que são os sais. Então essas substâncias que são os ácidos, elas interagem com as bases
próximo estudo nosso, próxima aulinha, que é das bases, interagem com essas substâncias, são as bases, formando sal mais água, uma reação clássica importante chamada neutralização, tá certo? Beleza, tranquilo, anotou isso, guardou essa informação, importantíssimo, tá bom? Bom, os ácidos, como eu disse, são um grupo de substâncias muito importante. E quanto mais importante, mais classificação a gente faz para poder estudar com bastante critério essas substâncias. Então eu vou apresentar algumas das mais importantes. Não que sejam apenas, não existem só essas, mas essas são as mais importantes, beleza? Bom, então tá aqui, ó. Primeiro eu coloquei uma classificação quanto é a presença da carboxila. Lá da química orgânica, esse agrupamento aqui, ó, o COOH, chama-se carboxila, que é uma carbonila ligada a uma hidroxila. Quando presente nos ácidos, nós dizemos que é um ácido orgânico, e quando não presente, ou seja, a sua ausência, é um ácido orgânico. Professor, mas a gente não está estudando os compostos inorgânicos agora? Sim! Por isso que eu estou colocando aqui para que a gente não confunda e não misture um ácido orgânico, que são os ácidos carboxílicos, com um ácido inorgânico, que é o nosso desejo daqui para frente, beleza? Quanto à presença de oxigênio, essa classificação ela é bem importante, ok? Não tem oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. Tem oxigênio, nós chamamos de oxiácidos. Bem simplesinho, mas não menos importante. Você vai ver já já por quê, tá bom? Então tem oxigênio, oxiácido. Não tem oxigênio, hidrácido. Fechou? Bora, próxima classificação. Essa classificação aqui é bem simplesinha também, ela fala do número de elementos químicos que estão contidos no ácido. Então, se tiver 2 elementos apenas, ele é binário. 3 elementos, ternário, 4 elementos, quaternário e assim por diante. Se você entendeu, né, a ideia, tipo, tá vendo aqui, tem 4 hidrogeninhos, os 4 são ionizáveis, então ele é quaternário. Cuidado, porque, falei assim, tem 4 elementos diferentes, 4 elementos, não quantidade de átomos, tá certo? Então, no ácido sulfúrico tem 7 átomos, mas tem 3 elementos diferentes, oxigênio, enxofre e hidrogênio, por isso que ele é ternário, tá bom? E isso aqui é mais cuidado ainda. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente já sabe que, em geral, o número de hidrogênios que tem na fórmula é igual ao número de hidrogênios ionizáveis, mas, lembra disso aqui? Esse aqui é o ácido fosforoso. Apesar de ter 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, então ele é classificado como um diácido. Essa classificação, ela olha o número de hidrogênios ionizáveis e diz que se é um monoácido, um diácido, um triácido, um tetraácido e assim por diante, tá bom? Então o que seria um triácido? Triácido é um ácido que apresenta 3 hidrogeninhos ionizáveis, beleza? Tranquilo? Cuidado com as exceções então. Bom, um tetraácido tem o ácido pirofosfórico, ó, tem 4 hidrogeninhos e os 4 são ionizáveis, tá certo? Esta aqui, sem dúvida, é a classificação mais importante. Lá no experimento de Arrhenius, nós construímos o conceito de força. Então vai lá assistir a aulinha de teoria e experimento de Arrhenius para você entender isso aqui com bastante propriedade. É muito importante, ok? Então, quanto ao grau de ionização, resumidamente, a força de um ácido. A força do ácido não tem nada a ver com a sua periculosidade, ok? Então existem ácidos fortes que não são perigosos, existem ácidos fracos que são perigosos. Professor, então o que é a força? Capacidade de ionizar, capacidade de soltar os íons, especialmente o íon H+, tá certo? Vai assistir a aulinha de teoria de Arrhenius, que lá tem de forma bem didática um desenho mostrando a consequência de ionizar, de formar muitos íons, que é a condução da corrente elétrica, beleza? Então a gente calcula a força através dessa expressãozinha, lá nós estudamos isso, que é o número de mols que sofreram o processo de ionização pelo número de mols iniciais. O que eu quero dizer é o seguinte, como ácidos são compostos covalentes, se você colocar 100 moléculas na água, dificilmente a 100 sofre ionização. Então se você dividir quantas ionizaram por quantas foram adicionadas, você tem o grau de ionização, portanto a força. Se esses valores ficarem maior entre 0 e 5, nós dizemos que é um ácido fraco. Se ele ficar entre 5 e 50, nós dizemos, incluindo a igualdade, que ele é um ácido moderado. E se for maior do que 50, nós dizemos que esse ácido é um ácido forte, beleza? Então é uma forma matemática de determinar a força de um eletrólito, especialmente nesse caso dos ácidos, beleza? Mas, professor, e se eu não tenho esses números aqui? Ok, ainda existe uma solução, que é nós memorizarmos, né, alguns exemplos de ácidos que são fortes e fracos através de uma regra. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, tá vendo? O HClO é um ácido fraco. Como que eu ia saber disso?
Não foram dados o grau de ionização ou os números ionizados e adicionais para eu fazer a conta disso. Então é só um exemplo pelo exemplo, estou oferecendo a informação, beleza? Mas eu sei que esse cara aqui, o HClA4, é muito forte. Como que eu sei disso? Vamos lá, existe uma regra. Se não tem oxigênio, ou seja, ele é um hidrácido, existem apenas 3 hidrácidos que são significativamente fortes: HCl, HBr e HI, onde o HI é o mais forte dos 3, beleza? Por causa do raio do iodo. Perceba que esses 3 hidrácidos, eles pertencem à família dos halogênios, cloro, bromo e iodo, lá na família 17. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e esses elementos é muito grande, por isso a sua força. Já o HF, que também está na família 17, como tem um raio pequenininho, é um ácido moderado. Então, atenção, não tem oxigênio? Eu preciso memorizar HCl, HBr e HI. Esses 3 são fortes. O HF é moderado, o ácido que interage com vidro, com sílicas, é muito interessante esse ácido aqui. E os demais hidrácidos são todos fracos, ok? Então isso é bem importante, guarde isso, anote isso, sistematize isso, beleza? Tá, professor, mas e se ele tiver um oxigênio? Se tiver oxigênio, ou seja, for um oxiácido. Vamos lá então. Se ele tem oxigênio, ele tem uma certa quantidade de hidrogênio, que eu estou chamando de X, e uma certa quantidade de oxigênio, que eu estou chamando de Y. Uma regrinha bem simplesinha, ó. Você diminui o número de oxigênios, Y, pelo número de hidrogênios ionizáveis. Anota isso, ionizáveis. Então, cuidado com ácido fosforoso e hipofosforoso. Se essa diferença for 0 ou menor que 0, esse ácido é um ácido fraco. Se a diferença der 1, esse ácido é um ácido moderado, é o caso do fosfórico que eu coloquei no slide anterior. E se essa diferença for 2 ou mais que 2, esse ácido é forte, beleza? Podendo nós, quanto maior a diferença, classificar quanto mais forte. Então no HClO4, que tem a diferença é 4 menos 1, a diferença dá 3. Então o HClO4 é mais forte do que o sulfúrico, entendeu? Muito forte. Isso é legal, isso cai em vestibulares, no Enem, o cara dá uma série de oxiácidos e pede para você colocar em ordem crescente de força. É só fazer a diferença dos oxigênios e hidrogênio, quanto maior a diferença, maior a força, certo? Não dá para brincar com hidrácido e oxiácido a partir da regra, só com grau de ionização mesmo para a gente fazer isso, fechou? Bom, mas sem dúvida, né, o assunto que mais compromete assim a compreensão, especialmente das outras funções, especialmente os sais, atenção, é a nomenclatura destes ácidos. Você deve, com muita dedicação, se esforçar em fazer exercícios sobre isso aqui para sistematizar. Nomenclatura de composto inorgânico é bem complicadinho porque está associado a questões históricas, entendeu? Ácido sulfúrico significa azedo, ácido significa azedo, sulfuro significa cheiro do capiroto, entendeu? Porque o enxofre é obtido em regiões vulcânicas e o vulcão está ligado no centro da Terra e lá no centro da Terra está o capiroto lá. Então, tipo, tem uns nomes assim associados a questões históricas. Então a gente precisa memorizar algumas coisas. Para hidrácidos, não tem muita variação na nomenclatura, então não é muito difícil. Olha só como é que a gente dá nome para hidrácido. Ó, nós escrevemos a palavra ácido, todos os ácidos exigem o prefixo ácido na sua nomenclatura, beleza? Nós escrevemos a palavra ácido, depois nós dizemos o radical do elemento que está ligado no hidrogênio, e depois a terminaçãozinha hídrico. Fácil, beleza? Professor, dá um exemplo aí, ó. Esse não é o flúor? Então esse é o ácido fluorídrico. Fechou? Esse aqui é o enxofre. No lugar de enxofre, nós usamos o prefixo em latim que é sulfur. Então esse é o ácido sulfídrico. Todos terminam, tá vendo? Em hídrico. Então não tem oxigênio, é bem facinho. Ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico. E esse aqui, cuidado com esses dois, né? Com o sulfídrico, porque o enxofre, nós na nomenclatura a gente usa o prefixo do latim, que é sulfur, e esse agrupamento CN aqui, tá vendo? É um agrupamento chamado cianeto, ou ciano, né? Na forma de ânion, cianeto. Então esse aqui é o ácido cianídrico, um ácido muito perigoso, uma pequena concentração em poucos segundos pode matar uma grande quantidade de pessoas, beleza? Bom, legal, agora vamos para os oxiácidos. É aqui que mora a sua dedicação, fechou? Não esquece disso. A regra para os oxiácidos é assim, ó, de forma geral, ácido, perceba, igual dos hidrácidos. O radical do elemento, legal, né? Então, cloro,
no caso do enxofre, sulfuro e tal. E aí existem duas possibilidades de sufixo, ou seja, de terminação, o ico e o oso. Existem algumas regras que permitem determinar isso aqui. Eu vou escolher uma, porque na minha sequência didática aqui do canal, eu não ainda falei sobre uma informação que é o número de oxidação ou NOx. Então, professor, eu já estudei isso, aprendi pelo NOx. Legal, você disse a palavra aprendi. Então tá tudo bem. Agora, se você não aprendeu, eu vou apresentar uma regrinha para vocês, que é uma regra chamada regra dos oxigênios. Ou seja, quando tem bastante oxigênio, a terminação é ico. Quando tem pouco oxigênio, a terminação é oso. E nesse momento você pode dizer assim, professor, como que eu vou saber que tem bastante ou tem pouco? Vamos lá. Existem alguns ácidos que nós chamamos de padrões, beleza? Por que padrões? Porque esses ácidos aqui, eles, de cada família da tabela periódica, eu escolhi aqui, ó, a dedo, literalmente, ó, o boro, família 13, carbono, família 14, nitrogênio, família 15, fósforo, família 15 também, ó, o enxofre, família 16 e o cloro, família 17. Então, todas as famílias dos não metais, família 13 a 17, estão representadas por esses caras. Você vai ver a importância disso. São ditos, por mim, ácidos padrões, tá bom? Todos esses caras terminam em ico. Todos eles. Todos aqui. Então tá vermelhinho. Todos eles são ácido ico. Então esse, atenção, ó, bórico, carbônico, nítrico, fosfórico, sulfúrico, clórico. Qual é a sua missão? Memorizar esses caras. Memorizar esses ácidos e, obviamente, a sua nomenclatura, mas todos terminam em ico, então isso não é um problema, beleza? Então essa é a sua função, essa é a sua missão. Eu vou esperar. Não vou. Anota isso, coloca no papelzinho, sistematiza isso. Tem professor que gosta de fazer musiquinha, regrinha e tal, eu não gosto muito, mas é caso particular. Se você gosta, se você assim compreende melhor, fique à vontade, faça. Tem aluno que associa 3, 3, 3, 3, 4, junta os oxigênios, junta por hidrogênio. Eu memorizei isso por família. Família 13, 14, 15, 15, 16, 17 e os respectivos ácidos ali, tá bom? Tá, como é que funciona a regra? Ó, aqueles caras eu sei o nome, mas se alguém me dá um outro ácido para eu dar nome, que não é um daqueles lá, nossa missão é achar o padrão deles e verificar os oxigênios. Se existir um oxigênio a menos do padrão, a gente troca o ico pelo oso. Então fica tipo ácido fosforoso, nitroso, sulfuroso, entendeu? Se tiver 2 oxigênios a menos, nós não só trocamos o ico por oso, mas também agregamos o prefixo hipo. Então fica ácido hipofosforoso, né? Entende? Então a gente coloca o prefixo hipo antecedendo o nome do elemento, tá bom? Então tipo ácido hipofosforoso, que é uma das exceções que a gente já estudou lá. E se tiver um oxigênio a mais, e não existe possibilidade diferente dessa para esses padrões, este ácido ele continua com o sufixo ico, mas nós agregamos um prefixo per. Então tipo fica ácido perclórico, iodídrico, entendeu? Periódico, brômico. Perbrômico, perbromídrico, não, perbrômico, beleza? Professor, você pode dar exemplo? Claro, dá uma olhadinha nesse ácido aqui, ó. Tudo bem? Qual que é a nossa missão? Olhar para esse ácido e aí resgatar na memória. Ele é um padrão? Não. Mas tem algum padrão com fósforo? Tem, tá lá, ó. Esse é o padrão desse cara aqui, por causa do elemento central, por causa do fósforo. Daí agora nós comparamos, olha para o ácido padrão, quantos oxigênios ele tem? Tem 4. Quantos oxigênios tem este aqui que eu quero dar nome? Tem 1, 2 oxigênios a menos. Então não só vou trocar, não é o ácido fosfórico esse é o ácido hipofosforoso, beleza? Então eu vou colocar o prefixo hipo mais o sufixo oso para diferenciar do ácido fosfórico, fechou? Isso é muito importante que você treine, tá bom? Professor, dá mais um aí, tá bom? Olha lá, ó, esse cara aqui. Acha o padrão lá, vai lá. Tem algum padrão lá com cloro? Tem o ácido clórico aqui, ó. Então, comparando o ácido que querem que eu dê nome com o meu padrão, que é HClO3, tá vendo que tem um oxigênio a mais? Por ter um oxigênio a mais, eu vou manter o ico do clórico, só que eu vou pôr um prefixo per. Então, esse é o ácido perclórico, um ácido muito forte, beleza? Tá, mas nesse momento eu tenho uma dúvida. Olha só. E se o ácido em questão, ele não tem nenhum desses elementos centrais? Tipo esse aqui, tá vendo? Tem algum ácido padrão com telúrio?
Não tem. Então qual que é a nossa missão? Procurar o telúrio na tabela periódica, procurou o telúrio na tabela periódica, e achar o elemento aqui, o telúrio aqui, ó, procurar o telúrio na tabela periódica e ver em qual família ele se encontra. No caso, o telúrio está na família 16. E procurar o ácido padrão da família 16. Tá aqui, ó. É o ácido sulfúrico, porque o enxofre está na mesma família do telúrio. Tá lá, ó. Oxigênio, enxofre, que é os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Não que você precise decorar, tá bom? Foi só uma observação que eu fiz. Eu não faço mais nada da minha vida, então eu sei algumas coisinhas, inclusive o nome dos elementos dessa família, beleza? Então tá lá, esse é o padrão. Então a regra é a mesma. Compara lá, ó, quantos oxigênios tem aqui? 4. Quantos oxigênios tem aqui? 3. Então tá vendo que tem um oxigênio a menos? Por ter um oxigênio a menos, esse não é um ácido telúrico, ele é o ácido teluroso ou telurioso, fechou? Tudo bem? Tá claro? É importantíssimo que você treine. Eu vou deixar mais uma dica aqui para você. Você deve estudar ácidos que contêm metais. A aula ia ficar muito extensa se eu ficasse apresentando, são nomes sistemáticos, então ácido com cromo, né, entender a diferença do pirocrômico, do crômico, do manganês, tá certo? Permangânico, mangânico, especialmente estude os ácidos com cromo e os ácidos com manganês, beleza? Para você aprofundar e ficar zero bala nesse assunto aqui, fechou? Para fechar a nossa aula, eu vou falar de deixa eu colocar aqui já tudo aqui, eu vou falar para você de uma nomenclatura especial dos ácidos que podem perder moléculas de água. Bom, pense comigo. Os ácidos que têm oxigênio e têm hidrogênio. Se ele tem mais do que um oxigênio, ele pode ter na sua estrutura, olhando de forma geral assim, ó, tá vendo? Olha aqui para o ácido fosfórico, ó, tem 3 hidrogeninhos e 4 oxigênios, tá certo? Tá vendo que existe, não que isso vá acontecer, mas tá vendo que eu posso entender que tem uma molécula de água aqui dentro, não tem? Tipo assim, a água não é H2O? Então aqui, se você diminuir uma molécula de água disso aqui, tira uma molécula de água, faz matematicamente isso aqui, ó, H3PO4 menos H2O. Nós vamos ter exatamente isso aqui como resultado, tá vendo? Então esse cara aqui, ele existe e ele tem um nome, e o nome é dado em função dessa possibilidade da gente desidratar um ácido. De forma geral, olha só, anota isso, ó. O prefixo orto é dado para qualquer ácido padrão. Então esse aqui não era o fosfórico lá do nosso padrão, então eu posso chamá-lo, não é obrigatório usar o prefixo orto, mas ele é o ácido ortofosfórico, beleza? Então todos, ortosulfúrico, ortonítrico, que a gente estudou lá, beleza? Se desse ácido você puder tirar uma molécula de água, tira uma molécula de água desse cara. O resultado é um ácido que é chamado de ácido meta-chu-chu-chu. No caso, eu peguei o ácido fosfórico, tirei uma água, esse ácido aqui então é o ácido metafosfórico. Então tá lá, ó. O prefixo orto é usado para o ácido padrão. O prefixo meta é usado quando do ácido orto retira-se uma molécula de água. Existe um terceiro prefixo que é o prefixo piro. Esse prefixo piro, ele é usado quando nós pegamos 2 moléculas orto, então pega 2 moléculas de orto, multiplica isso por 2, vai dar ó, H6P2O8. Daí você tira uma molécula de água. Se você pegar 2 moléculas de ácido fosfórico e tirar uma molécula de água, o resultado vai ser H4P2O7, porque vai dar H6P2O8 menos uma água vai dar H4P2O7. Esse ácido é chamado de ácido pirofosfórico. Então o que é o ácido piro? O ácido piro é o ácido que é oriundo de 2 moléculas orto menos uma molécula de água. Dá para pensar também de outra forma, em grau de hidratação. Tá certo? Por exemplo, o ácido orto é o ácido mais hidratado. Ninguém tirou água dele, entendeu? O ácido piro, ele é um ácido que tem uma hidratação intermediária. Por quê? Nós tiramos uma molécula de água de 2 moléculas de ácido. Já o ácido meta é o ácido mais desidratado, porque a gente pegou uma molécula de orto e tirou uma molécula de água, tá certo? Se ficou confuso, sugiro. Dá um pause, volta, faça a leitura de novo e sistematize isso, beleza? Isso aqui é um pouco confuso mesmo, mas eu espero que tenha ficado claro com a forma gráfica que eu retratei e com o conceito resumido aqui, beleza? Tudo bem? Queridos, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado, né? Se inscreva lá no canal, curta o vídeo para que eu possa produzir mais. Não esqueça de assistir a aulinha lá de teoria de Arrhenius, como eu já disse, e assista também, ative o sininho lá para você seguir, que eu vou produzir novas aulas sobre as funções inorgânicas, beleza? Queridos, obrigado e até mais.